Fala pessoal, tudo bem? Bom, a aula de hoje ela consiste em uma dupla funcionalidade. Ela servirá como uma aula de revisão para os meus alunos do curso de graduação em teologia e também estará público e disponível por conta da série Escatologia Reversa, né? Onde nós já falamos sobre a escatologia hinduísta, shintoísta, taoísta, budista e ainda não falamos sobre a escatologia cristã. Por isso, nós vamos então dividir essa aula aqui em dois blocos, né? Nós teremos o primeiro bloco, onde nós trataremos das escolas escatológicas, né? Que irão dar origem às visões sobre escatologia, né? As visões amilenista, pós-milenista, pré-milenista e assim sucessivamente, e também as visões tribulacionistas. Bacana? E vamos aí também fazer umas intersecções entre escatologia cristã e algumas outras visões de escatologia, tá bom? Então, vem com a gente, porque a aula de hoje promete muito, beleza? Bom, a primeira coisa quando nós vamos falar sobre escatologia, acho que na verdade é nós pensarmos qual foi o nosso primeiro contato que nós tivemos com escatologia. Escatologia, a palavra escatos no grego, significa último, logia e estudo. Então seria o estudo sobre as últimas coisas. Tá bom? Então, qual foi o nosso primeiro contato que nós tivemos aí com a visão de escatologia ou com uma visão de fim do mundo? Na verdade, todas as religiões elas trabalham com essa narrativa escatológica, isso é extremamente normal, e no cristianismo também ela não é diferente. Claro que, para quem acompanha aí os vídeos do canal Escatologia Reversa, lá do meu canal, viu que nós temos algumas religiões onde você tem um Deus específico que irá retornar para estabelecer a paz, como é o caso, por exemplo, do hinduísmo com o avatar Kalki, e você tem uma escatologia um pouco mais individual, como é o caso da escatologia budista, onde você trabalha apenas a questão do equilíbrio da alma, né, da purificação da alma, do karma e coisas do tipo, tá? Já a escatologia cristã ela é um pouco mais acintuosa, né? Ela é um pouco mais analítica, então nós temos que trabalhar várias questões aqui para poder entender o que seria a escatologia cristã. Até porque, dentro da escatologia cristã, e quando eu falo escatologia cristã, eu estou falando da escatologia cristã protestante, que surge a partir ali do século XVI, da Reforma Protestante com Martinho Lutero. Tá? Dentro da visão de escatologia cristã, nós temos inúmeras visões. Tá? É importante nós sabermos isso. Inúmeras visões, inúmeras escolas que irão dar origem a essas visões. Por isso a escatologia é um tema bastante inspirador, sobretudo a escatologia cristã. Tendo em vista que o lado ocidental como um todo, né, ele é cristão. Então você pega a América anglo-saxônica, a América Latina, você percebe que a maioria das pessoas tem uma vertente bastante cristã. Então nós temos inúmeras produções cinematográficas que já trabalharam essa questão de escatologia, né? Claro que algumas um pouco deturpada, outras nem tão alinhadas com a questão da escatologia cristã, mas já trabalharam com a questão da escatologia, tá? Então nós temos aí vários filmes, várias séries como The Walking Dead, por exemplo, que é uma série bastante famosa, né, que trabalha com essa visão de escatologia, tá? Que é a visão de fim do mundo. Então a pergunta é, o mundo irá realmente um dia acabar? Nós não temos essa certeza. Claro que dentro de uma concepção de fé, cada pessoa que detém uma fé específica acredita de uma forma diferente que o mundo irá acabar. Né? E dentro da visão cristã também isso não é diferente, beleza? Bom, aí dentro de várias culturas se trabalhou desde os tempos mais arcaicos a questão da escatologia. Então nós temos a primeira religião do mundo, que é o zoroastricismo. Inclusive o Nietzsche, né, que é um filósofo do período contemporâneo, ele tem um livro chamado Assim Falou Zaratustra, um livro bastante interessante e já deixa indicação de leitura aí também, onde ele trabalha um pouco do diálogo entre filosofia e religião. Não vou entrar especificamente nos detalhes, né, dentro dessas idiosincrasias particulares, porque o tempo aqui não nos permite fazer isso, tá bom? Então, desde o zoroastricismo, passando pelo budismo, hinduísmo, islamismo e até o ateísmo, nós temos aí uma certa visão escatológica. Ou seja, essas visões, essas ideologias, uma hora ou outra acabam concordando que haverá sim o fim do mundo. Né? Que haverá sim o fim do mundo.
Religiões mais antigas, agora tratando-se da América Latina, como maias, incas e astecas, também detinham a sua visão sobre escatologia. Os egípcios também, no norte da África, né, trabalhavam também a questão ali da sua própria escatologia, com Osíris, com o livro dos mortos e assim sucessivamente. Então, a maioria das grandes religiões e das civilizações antigas da antiguidade trabalharam os seus conceitos sobre escatologia e sobre o fim do mundo. Por que é importante nós estudarmos escatologia? Dentro da visão cristã, ela é importante por conta da doutrina cristã, né? Dentro de uma visão cristã também, ela é um alerta para quem é cristão, ela é um alerta para o povo de Deus, e ela também trabalha as questões concernentes ali à trindade, né? Quando nós falamos a trindade, o conceito de trindade que é criado por São Jerônimo lá no período da escolástica, no período medieval. Então ela trabalha, né, a visão cristã escatológica, ela trabalha o conceito de trindade como se fosse uma ação trinitária de Deus, tá? Isso é importante ressaltar aí dentro desse versículo de Apocalipse 21, 23. Lembrando, queridos, que essa é um vídeo sobre escatologia cristã. Então nós vamos falar muito sobre Bíblia, igreja e coisas do tipo, tá bom? Bom, então vamos lá. Nós temos algumas dificuldades em relação a esse estudo. Quais são as dificuldades que nós temos? Primeiro, nós temos que levar em consideração que a Bíblia é um livro histórico, tá? A Bíblia é um livro histórico. E como livro histórico, eu sou historiador, nós temos que ter um cuidado quando nós vamos utilizar algumas lentes de interpretação de textos antigos, né? Sobretudo, no caso, a Bíblia. A primeira coisa necessária é você conhecer a língua original. No caso, o Antigo Testamento escrito em hebraico, o Novo Testamento escrito em grego, porções em aramaico. Então nós temos várias passagens, várias referências dentro do arcabouço bíblico, né, que dificultam o tema, né? Passagens às vezes que são de difícil interpretação. Temos que ter um cuidado de não interpretar textos que são literais como simbólicos e simbólicos como literais, tá bom? Então esse é um cuidado que a gente tem que ter. Temos que também entender, dentro da visão da escatologia cristã, o processo da revelação. Tem 2 livros que eu li que são muito bons para que a gente possa compreender melhor o processo da revelação. O primeiro deles é A Revelação Messiânica no Antigo Testamento, do Gerhard van Groningen, e também O Progresso da Revelação no Antigo Testamento, também do Gerhard van Groningen. São 2 livros essenciais, básicos, para que você entenda o processo da revelação. O processo da revelação que começa lá no Antigo Testamento e termina no Novo Testamento. E como nós iremos interpretá-lo, né, dentro daquilo que nós chamamos de revelação progressiva. O que seria a revelação progressiva? Aquela revelação que ela tem uma continuidade, né? Ela tem uma narrativa ali histórica. No caso da Bíblia, começa no Antigo e termina no Novo Testamento. E nós temos as próprias dificuldades aí de interpretação e de hermenêutica, né? Como eu já falei, o cuidado que nós temos que ter de interpretar textos literais como literais e simbólicos como simbólicos. Um cuidado que nós devemos ter é na escolha do tipo de método que nós iremos utilizar para interpretar. Nós temos o método gramatical histórico e o método histórico crítico, quando se trata das questões bíblicas, né? Particularmente eu gosto mais do gramatical histórico, porque o nome já fala. Primeiro você analisa a gramática, e quando nós estamos falando de gramática, obviamente, nós estamos falando da exegese do texto original, de você buscar a real intenção do autor no momento que ele escreveu aquele texto, tá? E sempre trabalhando a parte histórica também. Por isso que é importante você utilizar o método gramatical histórico para que você entenda o processo da revelação, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, tá bom? Mais uma dificuldade que nós temos aí é a falta de parâmetros históricos, né? Então, conhecer a história, conhecer o contexto histórico, o contexto cultural é de suma importância para que você possa interpretar de forma correta os acontecimentos, aí, as narrativas e profecias sobre a escatologia. A imposição do intérprete, né? Temos que ter aí sempre o cuidado de não fazer uma exegese. O que é exegese? Exegese. Exegese é quando você está lá na leitura do livro, né? Você está aqui, ó. Você está aqui na leitura do livro, né? E você está tirando aqui do livro e pondo aqui,
Você tira do livro e põe aqui. Isso é exegese. Agora, o que é exegese? É quando você tira daqui e põe aqui. Diferente. Isso que é a imposição do autor, é o cuidado que nós temos que ter. Falta de fundamentação hermenêutica, falta de conhecimento das técnicas sobre interpretação, tá bom? É um cuidado que nós temos também que ter. Então, o que é escatologia? É o estudo das últimas coisas ou das coisas futuras. Bom, existem duas palavras no grego que é muito importante para que nós entendamos isso aí, né? Que é o plankton kronos, ou plankton kairos. O que é plankton kronos? É o tempo do homem. E o plankton kronos é o tempo de Deus. Então, seria mais ou menos como se fosse você virar aqui uma ampulheta, né? Então, o kronos, que é o tempo do homem, né? Quando ele torna-se o kairos, que é o tempo de Deus, é como se Deus estivesse pegando a sua ampulheta, né? Agora o tempo do homem acabou, ele vira a ampulheta, então se inicia o processo escatológico, né? Ali começa, então, o relógio escatológico de Deus é acionado. Então, por isso que a escatologia trata dos eventos futuros que antecederão, né, a volta de Jesus, no caso da visão cristã, ou o fim do mundo, no caso de outras temáticas religiosas. Bom, nós vamos passar por algumas escolas escatológicas que irão dar origem às visões escatológicas que nós veremos na nossa próxima aula. Então, a escola idealista do Albert Hitt, que defendia a ideia de que o reino seria implantado através do esforço dos cristãos, e os eventos apocalípticos são meras utopias. Então, nós vamos ter aí inúmeras visões que vão ser criadas aí a partir das visões desses teólogos, né? O Hitt, que era um teólogo bastante liberal, diga-se de passagem, detinha a visão de que os eventos apocalípticos eram apenas utopias, eram coisas que deveriam ser interpretadas apenas como meros efeitos simbólicos, né? E que a implantação do reino de Deus aconteceria através do esforço do homem. A escatologia consistente, né, do Albert Schweitzer, que defendia a ideia de que o reino de Deus era puramente escatológico e que seria implantado por Deus no final dos tempos. Aqui nós temos uma interpretação futurística, que na sua grande maioria será trabalhada aí pelo pré-milenismo dispensacionalista e pelo pré-milenismo histórico do George Led, que a gente vai ver aqui um pouco mais à frente, tá bom? Então aqui nós temos a visão futurística, a escola futurística, né, que trabalha os eventos do Apocalipse, os eventos do Novo Testamento, como é o caso de Mateus capítulo 24, Marcos 13, 1 Tessalonicenses 4,16, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 52, os textos de Daniel trabalham esses textos como como profecias que acontecerão no futuro. Por isso que é chamado de escola futurística. Agora, há outras escolas, né, como a escola preterista, que a gente vai ver aqui daqui a pouco, que ela trabalha os eventos escatológicos como profecias que já aconteceram, que já se cumpriram. Tá? Então, nós temos que saber dividir muito bem aí, condensar essas visões aí para que a gente não se confunda. Então, o que vai dar origem à visão preterista, né, é a escola realizada, né, do Charles Dott, que ensinava que todos os eventos do fim se concretizarão na primeira vinda de Jesus. Não há mais por que falar em eventos escatológicos futuros. Então, a escola realizada, anote isso aí. A escola consistente, ela vai dar origem às visões futurísticas, pré-milenismo e amilenismo. Agora, o preterismo, tá? Que é uma visão escatológica cristã que defende que a grande maioria dos eventos escatológicos já se cumpriram, ela tem a sua origem no Charles Dott, ela tem a sua origem na escola realizada, beleza? Então, para que vocês consigam aí fazer essas conexões. Aqui, nesse primeiro momento, estamos estudando as escolas que irão dar origem às visões de escatologia que nós temos hoje, tá?
Então nós temos aí igrejas que são amilenistas, igrejas que são pré-milenistas, dispensacionalistas ou históricas, igrejas preteristas, igrejas pós-milenistas, tá? Então, antes de nós chegarmos nessas visões, que são as visões que mais nos interessam, primeiro nós estamos fazendo aqui uma abordagem sobre as escolas que dão origem a essas visões, tá? A escola idealista do Albert Reid, depois a escola consistente futurista, que é a escola do Albert Schweitzer, e depois a escola do Charles Dodge, tá bom? E depois nós teremos aí as visões que serão trabalhadas um pouco mais à frente. E aqui nós temos a escola inaugurada do famoso teólogo George Led, que defendeu que o reino começou a sua implantação com a primeira vida de Jesus, mas que se completaria no futuro, né? Sua ideia ficou conhecida como já e ainda não. O George Led, ele é aí o idealizador da escola pré-milenista histórica, tá? Nós veremos o que é pré-milenismo, que é a galera que acredita que o milênio é literal, é realmente 1000 anos, né? São as visões de interpretação lá de Apocalipse capítulo 20, tá bom? Nós veremos isso um pouco mais à frente. A tensão entre o já e ainda não, muito bem trabalhada pelo Anthony Huckman no seu livro A Bíblia e o Futuro. Traz justamente aquela ideia que eu mostrei para vocês da ampulheta. Você tem lá o Pleiton Cronos e depois você tem um Pleiton Kairos, que é o tempo de Deus. Como se Deus pegasse lá a sua ampulheta e virasse e iniciasse lá o seu processo escatológico, né? O início do relógio, da contagem do relógio escatológico. Beleza? Então, essa é a tensão do já e ainda não. Por que é chamado de já e ainda não? Porque dentro da visão do George Led, a escatologia, né, os eventos escatológicos, eles já foram inaugurados, mas ainda não concretizados. Tá? Então essa é a visão do George Led sobre a tensão do já e ainda não. Beleza, galera? Bom, e aí nós vamos ter as escolas de interpretação escatológica e apocalíptica. A escola preterista, os eventos descritos no Apocalipse já aconteceram no tempo dos apóstolos, ou seja, eles já se cumpriram no tempo dos apóstolos. A escola futurista, o livro do Apocalipse aplica-se totalmente ao futuro. E a escola historicista, o livro do Apocalipse está se cumprindo desde o primeiro advento de Cristo. Beleza? Então nós vamos encerrar aqui esse primeiro vídeo sobre escatologia cristã, beleza? Ativa o sininho de notificações aí, se inscreva no nosso canal para que você acompanhe os nossos próximos vídeos aí. O vídeo ficou um pouco longo porque o tema, né, demanda aí um pouco de tempo para ser explicado, beleza? Mas aí na próxima aula nós vamos trabalhar um pouco melhor as questões das escolas de interpretação e depois das visões sobre Apocalipse capítulo 20, beleza? Então, forte abraço a todos vocês aí.